Bom, meus amigos, eu pensei em fazer 2 vídeos sobre a Ordem Rosa Cruz, mas como é um assunto apaixonante e muito interessante, espero que esse terceiro vídeo conclua. Quem era Johann Valentin André, ou Johann Valentin André, o 1586 a 1654? Ele era neto de Jacob André. Jacob André era um amigo de Martinho Lutero, de 1483 a 1546. Sabe-se hoje que Johann Valentin André pertencia ao Círculo de Tübingen, um grupo de estudantes alemães luteranos que acreditavam em uma reforma universal. Eles acreditavam. As ideias dessa confraria chegaram à França por intermédio, sabe de quem que chegou à França? René Descartes, de 1596 a 1650. E também chegou à Inglaterra, a Inglaterra protestante, mais especificamente a Universidade de Oxford, Inglaterra protestante. Universidade de Oxford, onde Robert Flood, de 1574 a 1637, era um médico e estudioso do conhecimento hermético. Fundou uma loja Rosa Cruz. E Elias Ashmole, de 1617 a 1692. Quem que era Ashmole? Era um alquimista, Rosa Cruz e maçom. Criou o Colégio Invisível de Oxford. Colégio Invisível, entre aspas, de Oxford ele criou. A influência que a Rosa Cruz exerceu sobre pessoas próximas do físico inglês Isaac Newton, de 1642 a 1727, praticante de magia e alquimia, contribuiu decisivamente para a passagem da maçonaria de uma fase operativa, que é o conhecimento dos construtores, como eu já falei em alguns vídeos, construtores de catedrais, para a etapa especulativa. No ano de 1714, um pastor da região da Silésia, chamado Samuel Reicher, publicou em Breslau, com objetivos puramente lúdicos, os regulamentos de uma suposta sociedade secreta, a Rosa Cruz de Ouro. Essa fraternidade conquistaria muitos adeptos na maçonaria prussiana, até por volta do ano de 1755. Variações da Rosa Cruz também surgiram na França, onde o Visconde Charles Edouard de La Pace, de 1792 a 1867, teria fundado em Toulouse, por volta do ano de 1850, a Ordem Cabalística da Rosa Cruz. Que interessante. Cerca de 30 anos depois, filósofos, médicos e artistas, como o Marquês Stanislas de Guaita, de 1861 a 1897, e o escritor Joséphine Peladan, de 1858 a 1918, relançaram o grupo em 1888, aonde? Em Paris. Peladan, no entanto, se desiludiu com o grupo e criou, em 1890, a Ordem da Rosa Cruz Católica e Estética do Templo e do Graal. Nossa, mais uma! Hoje muitas sociedades consideram-se herdeiras dessa confraria do século XVII. Entre elas estão o Cenáculo da Rosa Cruz, uma outra, Escola Espiritual da Rosa Cruz de Ouro, e outra ainda, a Ordem Rosa Cruz de Crotona, e também a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, que nós falamos no vídeo passado, a MORC. A MORC foi fundada nos Estados Unidos por Harvey Spencer Lewis, de 1883 a 1939. Depois do que? De uma viagem iniciática a Toulouse no ano de 1909. Assim começou a MORC. A MORC diz contar com cerca de 250 mil membros no mundo todo. Ela fala isso. E reivindica uma ordem muito antiga, que remontaria a 1350 a.C., quando teria sido criada no Egito, sob o reinado do faraó Amenófis IV. Esse faraó era conhecido como Akhenaton. Isso é o que eles falam, né, a MORC.
mas espero que vocês entenderam e gostem.